Era noite, e o silêncio era quebrado apenas pelo som dos passos apressados na estrada deserta. Cada vez que olhava para trás, via a figura misteriosa do homem todo de branco, aproximando-se sem pressa, mas com um olhar vazio que parecia atravessar sua alma. Ele corria o mais rápido que podia, o coração disparado, a respiração entrecortada, mas o homem de branco seguia, como um fantasma incansável. Por mais que tentasse se esconder, o perseguidor surgia sempre à sua frente, parado, imponente, com aquele manto branco que contrastava com a escuridão ao redor. Na última tentativa de fuga, ele tropeçou, caindo no chão frio. Ao erguer o olhar, viu o homem de branco parado a poucos passos, estendendo a mão como um convite final. Naquela noite calma, uma tranquilidade enganadora pairava sobre Morada Nova. A brisa, suave, parecia sussurrar histórias antigas, e as sombras dos galhos nas ruas projetavam-se como mãos retorcidas. Eu, um homem comum de um vilarejo de poucas surpresas, sempre ouviu as histórias dos mais velhos sobre o homem branco. Para muitos, não passavam de contos sem fundamento, murmúrios para assustar crianças, algo que o vento levava com o tempo. Mas, para mim, essas histórias sempre guardaram uma verdade silenciosa. Era como se uma parte de mim já soubesse, no fundo, que algo de fato habitava o desconhecido ao nosso redor. Nessa noite, decidi que iria atrás de respostas. O que começou como uma simples curiosidade tornou-se uma necessidade quase febril. Talvez eu só quisesse entender esse medo, me libertar de uma angústia que crescia toda vez que eu ouvia as descrições sobre o homem branco. No entanto, bem no fundo, sabia que estava arriscando mais do que minha sanidade. No mesmo dia, soube de um jovem que vira a figura do homem branco na estrada deserta da cidade vizinha. Ele retornou com um olhar desfigurado pelo medo, e as palavras dele, tão intensas e carregadas de pavor, tornaram-se um peso que eu carreguei o resto do dia. Aquela imagem ficou gravada em mim, e eu sabia que não teria paz enquanto não descobrisse a verdade. Era noite, e a lembrança dos olhos aterrorizados do rapaz me assombrava. Eu hesitei. Pensei na minha mãe, na expressão de preocupação dela a me ver saindo para essa jornada insana. O olhar dela era um misto de amor e um pedido silencioso para que eu ficasse, que deixasse o desconhecido para os que se perderam por ele. Mas era tarde demais para voltar. Sentia uma força estranha me puxando. Decidi que, se realmente havia alguém que sabia sobre o homem branco, era o Sr. Joaquim, o homem mais velho da vila. Ele já sussurrara sobre o homem branco antes, mas apenas como alguém que fala de um velho conhecido, em tons de advertência, mas sem detalhes, como se certos segredos fossem pesados demais para serem compartilhados. Joaquim falou em voz baixa, as palavras quase saindo no murmúrio: se ele aparecer, não olhe nos olhos dele. Não o siga. Feche os olhos e reze. Aquilo não era um simples aviso. Era um enigma sombrio, como se Joaquim estivesse me entregando um segredo que, no fundo, ele mesmo desejava ter esquecido. Enquanto caminhava pela estrada, sentia o frio da madrugada pesar sobre meus ombros. Cada passo era um eco no silêncio, e o vento trazia sussurros estranhos, como se a própria noite estivesse viva, guardando os mistérios que só ela conhecia. Em determinado momento, senti o peso das histórias caindo sobre mim, mas ainda segui adiante. Até que, ao longe, vislumbrei uma figura, e meu sangue gelou. Ele estava ali, parado, uma figura indistinta, coberta de branco da cabeça aos pés, como um véu de neve luminosa em meio à escuridão. Seus movimentos eram lentos, e ele parecia flutuar. Tudo o que Joaquim me dissera ecoava em minha mente, mas meu corpo estava imóvel, preso entre o fascínio e o terror. Era uma visão de outro mundo, um presságio de algo além do nosso entendimento. Enquanto eu me aproximava, percebi que ele não era humano. Não havia rosto, pele ou expressão, apenas o vazio coberto de branco. Então, ouvi as vozes. Elas não eram sons humanos, mas lamentos distantes, como ecos de outro mundo. Senti minha pele arrepiar-se, um frio correr pela espinha. Eu queria correr, mas era como se meu corpo estivesse em transe. Lembrei-me das palavras de Joaquim, mas naquele instante tudo o que eu sabia parecia ter sido esquecido. As vozes cresceram como se estivessem me puxando para um abismo. Cada passo em direção a ele era como atravessar um portal para algo que eu não deveria conhecer. De repente, o homem branco parou, e senti que ele me observava, apesar do vazio que cobria seu rosto. Ele apontou para uma caverna que parecia surgir da própria escuridão, um convite sombrio para o desconhecido.
Algo em mim quis segui-lo. Mas então, num impulso de sobrevivência, fechei os olhos e comecei a rezar. Minhas mãos tremiam, e meu coração batia com força. Senti uma mão fria tocar meu ombro, um toque que trazia consigo uma dor que vinha da alma. Era um frio que não passava, como se um pedaço de mim estivesse sendo arrancado. Abri os olhos, mas ele havia desaparecido. A estrada estava vazia, o vento voltará a sussurrar. Fiquei ali, sozinho e marcado, consciente de que aquele encontro jamais sairia da minha memória. Os dias seguintes foram um tormento. Todas as noites, o rosto coberto do homem branco visitava meus sonhos, e eu sentia o frio daquele toque como uma ferida aberta. A caverna escura, que eu não entrei ainda, me chamava em pesadelos, um convite não aceito, uma sombra que não sairia de mim. O medo tomava conta até dos dias de sol. Eu soube que aquele encontro fora um teste, uma linha que eu cruzara sem entender o custo. Com o passar do tempo, aprendi a conviver com o que restara. Voltei à minha rotina, mas sempre carregando uma melancolia que me transformará. Cada vez que alguém falava do homem branco, eu estremecia ciente de que ninguém entenderia o peso daquele segredo. Para todos, ele ainda era um mito. Mas, para mim, ele era um fantasma real, um guardião de verdades que talvez ninguém devesse conhecer. Hoje, quando vejo os jovens da vila falarem sobre o homem branco, lembro-me do toque frio e do medo, mas não consigo contar a verdade. Prefiro guardar o segredo, proteger o mistério, sabendo que alguns terrores são melhores quando mantidos no desconhecido. Fui marcado para sempre, e agora sou um guardião do silêncio, consciente de que o homem branco sempre estará lá, vigiando as almas que ousam desafiar seu território. E, por mais que meus passos ainda ecoem por essa estrada, sei que jamais esquecerei o que ele me ensinou. O mistério do desconhecido é um fardo que nem todos podem carregar. Então, gostou da história? Se sim, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo novas lendas e mistérios para o canal. E se você conhece alguma lenda interessante ou história assustadora da sua região, conte pra gente nos comentários ou envie um e-mail para tedb66@yahoo.com. Quem sabe a sua história não aparece em um dos próximos vídeos. Aproveite também para conferir nossos vídeos anteriores, onde exploramos outras lendas fascinantes e mistérios cearenses. Cada visualização ajuda a manter vivas as histórias que tanto nos encantam. Até a próxima!